No primeiro dia de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortou relações com órgãos e tratados internacionais, entre eles o Acordo de Paris, um tratado que congrega cerca de 200 países que se comprometeram a trabalhar juntos para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Um processo que conta com grande colaboração do setor portuário. As justificativas apresentadas por Trump são de que o Acordo de Paris beneficia outros países. Essa saída, né, dos Estados Unidos do acordo é ruim financeiramente falando para os países em desenvolvimento e, além disso, tem a questão do impacto ambiental, como você bem ressaltou, porque a pretensão dele é ativar, continuar usando combustível fóssil, né? Inclusive ele quer explorar o petróleo, isso ele já falou, quer continuar explorando da maneira que ele vem explorando, sem qualquer tipo de baixa nisso, né? Que é justamente o que os países estão tentando fazer com a descarbonização, ele está justamente no sentido contrário. Então, para os países em desenvolvimento é péssimo porque assim como o Brasil, eles precisam de recursos financeiros para poder implementar tecnologia. Alguns outros países são mais afetados porque eles não possuem uma energia tão limpa como a do Brasil, né? O Brasil ainda sai na frente disso, mas precisa de recursos tecnológicos para poder transformar, né, essa energia limpa em moléculas para poder descarbonizar totalmente. E ela reforça os impactos negativos para o meio ambiente. Se um país já desenvolvido no nível social e econômico, que ele já tem, os Estados Unidos, vai poluir ainda mais, se o que a gente já está sofrendo, né, de desastre climático, assim, com 1,5, um pouco mais de 1,5 que foi declarado, né, de aquecimento, você imagina o que vai acontecer se o aquecimento ultrapassar, né? Porque o previsto era chegar até os 3 graus. A advogada especialista em direito marítimo e portuário explica ainda o que esta decisão pode trazer para as atividades portuárias. Os portos americanos, a gente conta com alguns que já têm feito história aí na questão da sustentabilidade. A gente tem alguns portos aí de referência, a gente tem o porto de Long Beach, na Califórnia, a gente tem o porto de Houston, a gente tem o porto de Nova York, a gente tem outros portos em Los Angeles também, que já tem esse tema como um norte, né, como um foco. Inclusive, o Brasil conta, né, agora com a saída dos Estados Unidos, ele vai tentar negociar diretamente com os estados, né, que são membros aí que compõem os Estados Unidos da América, justamente para poder viabilizar recursos para o Brasil e para os outros países aí em desenvolvimento na COP, nessa próxima COP agora desse ano em Belém. Porque os países estão engajados lá, né, os estados estão engajados lá, como nossos players, né? A iniciativa privada está engajada aqui no Brasil para fazer virar esse tema da descarbonização. Então, eles receberam, né, com um certo lamento, porque eles estão investindo nisso, né? Receberam recursos aí, bilhões, a gente tem aí, se você for buscar fazer alguma pesquisa aí na história aí dos portos americanos, no sentido de investimento, eles também estão investindo, né? Estão investindo no Greenport. Ela finaliza com um alerta. A decisão dos Estados Unidos pode gerar um efeito dominó no planeta. Esse é um dos grandes receios, é justamente essa saída em massa não, mas assim, esse efeito dominó, né? De os países pensarem, se os Estados Unidos, que é o segundo maior poluente do planeta, saiu do acordo e vai continuar carbonizando o planeta, por que eu, que ainda preciso correr muito para me desenvolver, vou ficar aqui quebrando a minha cabeça se eu não vou nem receber recurso suficiente para fazer isso? Então, um dos grandes receios, sem dúvida, é esse que você mencionou, é o efeito dominó dessa saída deles.